Senador, uma pergunta que nos chega do Humberto Eloy Nagel, de Guia Lopes da Laguna, no Mato Grosso do Sul. Ele quer saber se a senhora acredita que a presidente Dilma deveria prestar esclarecimentos à nação toda vez que algo de repercussão nacional acontecesse, como é o caso das acusações contra o ministro Palocci. Essa que também é a dúvida do Itamar Vieira Gomes, de Sinop, do Mato Grosso. Olha, eu vi hoje uma notícia de jornal de que a presidente teria dito que ela quer ver todos os esclarecimentos sendo dados. E eu acho que não se pode esperar nada diferente de nenhum gestor público, sobretudo aquele que está no mais alto nível da gestão pública no nosso país. Transparência, né? A melhor coisa que tem é podermos prestar todos os esclarecimentos, isso faz parte da tradição, enfim, política em vários países. Quando acontecem acusações, as pessoas vão, prestam esclarecimento, seja no Congresso, onde for necessário, para não pairar nenhuma dúvida sobre o procedimento. E eu digo que é preciso que hajam as investigações, sempre que são passíveis de investigações, as denúncias, porque o que não se pode também é fazer acusações levianas e mentirosas contra quem quer que seja. Eu me recusei a fazer isso durante a campanha. Toda vez que aconteciam determinados episódios, como foi o caso da Irenício, que eu dizia, investigação, o Ministério Público, o Conselho de Ética, o Tribunal de Contas, e não fazia julgamento a priori em relação à honra de ninguém. Agora, a investigação é fundamental. É por isso que as acusações feitas contra mim e o meu marido, eu fui no órgão que uma boa parte dos políticos tem mais medo, que foi ao Ministério Público, porque quem não deve não teme. Tem duas coisas que eu já fiz na minha vida, que as pessoas acham que é muito ousado. Uma é que, quando eu fui senadora, no meu primeiro mandato, eu fui fazer uma cirurgia e eu pedi para que o doutor Júlio Eduardo fosse acompanhar a cirurgia. E um senador falou, mas escute, ele não é o seu suplente? Eu digo, é. Mas como é que a senhora deixa o seu suplente operar a senhora? Eu jamais deixaria o meu suplente passar perto da minha sala de cirurgia. E eu digo, eu tenho absoluta confiança no doutor Júlio Eduardo. Se existe alguém que vai zelar pela minha vida, é ele. Eu sou capaz de deixar uma carta escrita de que se algo aconteceu foi uma fatalidade. Né? E a outra foi de ir ao Ministério Público pedir para que faça a investigação das acusações levianas e mentirosas feitas pelo deputado Aldo Rebelo. A senhora entende que a gente já entra num período em que começa-se a discutir as eleições do ano que vem, as eleições municipais de 2012. A senhora entende que o PV precisa de mudanças em sua estrutura para conseguir crescer ainda mais na eleição do ano que vem? Precisa de mudanças não só para crescer, precisa de mudanças para ser coerente. E como é que está o andamento disso? Nós falamos de uma nova forma de fazer política. O PV é um partido inovador, com bandeiras revolucionárias há mais de 25 anos e precisa ter um rebatimento dessa visão avançada das coisas na sua estrutura de organização. Um partido que tem milhares de filiados, que os filiados não escolhem os seus dirigentes, tem alguma contradição nisso. Como é que a gente pode defender a democracia para a sociedade se a gente não exercita a democracia em nós mesmos? Como é que a gente brigou por direta já para presidente da República e a escolha dos nossos dirigentes é feita na base da caneta? Então, isso precisa mudar. E como eu sou contrária à reeleição, eu estou defendendo a tese de que não se tenha reeleição no partido, de que se cumpra um mandato de 2 anos, não é? E que possam ser eleitos novos dirigentes. Até porque a tradição dos partidos verdes, como diz o Alfredo Sirquis e o Gabeira, não é uma tradição presidencialista. É um colegiado, é um conselho, e o presidente é presidente daquele conselho, e não necessariamente do partido. E em alguns lugares, sobretudo na Europa, funciona como um porta-voz. Em alguns casos tem até um porta-voz homem e um porta-voz mulher. Ou seja, o partido tentando se atualizar os novos tempos. Porque o PV teve uma coisa muito interessante, que foi a simpatia daquilo que eu chamo de núcleos vivos da sociedade. Não é? O nosso programa de governo foi feito pelos núcleos vivos. Pessoas que não são do PV, como Eduardo Janete, Paulo Sandrone, Maria Alice Setúbal, Ricardo Paz de Barros e tantos outros, Eduardo Viveiro de Castro. Tantas pessoas, Beto, Ricardo, nos ajudaram a fazer o programa, não são do PV. Agora,
um partido verticalizado, sem democracia, em que as pessoas acreditam na mensagem da nova forma de fazer política, se mobilizam, emprestam seu nome e sua credibilidade. Termina as eleições, muito obrigada, agora vocês fiquem em casa aí durante 4 anos, daqui a 4 anos nós vamos chamar vocês de novo para vir com essa história de nova forma de fazer política. Sinceramente, isso não é coerente. Então o PV tem que mudar para ser coerente, ser um partido em rede, um partido aberto, transparente e fazer jus a essa esperança que suscitou espontaneamente na sociedade, de quase 20 milhões de votos, em que pese as circunstâncias. Eu, por exemplo, se não tiver mudança, eu não vou mais falar de nova forma de fazer política, porque você não pode pregar para os outros aquilo que você é capaz de pregar para si mesmo. Agora, a senhora disse se não houver mais mudança. Na compreensão da senhora, a senhora se deu um prazo para isso, para acompanhar o desenvolvimento do partido de olho nos próximos anos? O prazo para mim já está dado. Eu não tenho como falar de uma nova forma de fazer política se não tiver a nova forma dentro do meu próprio partido, né? Então não esperem que eu saia fazendo esse discurso dentro do partido se o partido não for capaz de fazer isso. E esse tipo de discurso, esse posicionamento da senhora, a senhora não teme que o partido se segmente em grupos ou que talvez crie um mal-estar para a senhora dentro do partido? Eu prefiro que tenha 2 grupos, o grupo dos que querem a democracia e o dos que não querem. E eu tenho a felicidade de estar no grupo da democracia, com o Gabeira, com o Sirquis, com o Sérgio Xavier, com Aspásia Camargo, com o Ricardo Jung, com o Guilherme Leal, com todas essas pessoas históricas do PV. Se esse povo todo não conseguir, alguma coisa está errada, não é? Porque essas pessoas são emblemáticas, sem prejuízo das demais, que também são companheiros que fundaram e que trouxeram o partido e que, por uma questão de justiça, caminhamos juntos até aqui. Acho que acertaram na questão da revisão programática, de ter candidatura própria, foi um sucesso. Só não dá para ficar resistindo, dizer para 20 milhões de pessoas, agora fiquem aí do lado de fora, que nós vamos continuar só nós aqui no nosso cantinho. Sinceramente, não é para isso que nós conversamos e dialogamos com a sociedade. Mas esse é um movimento que eu tenho fé em Deus será vitorioso, porque é incoerente o partido que foi capaz de, há 25 anos atrás, ter bandeiras tão inovadoras, não é capaz de ter eleição direta para os seus dirigentes, criar um mecanismo de eleição para a escolha dos seus dirigentes, fazer uma campanha aberta de filiação para que as pessoas que querem ser filiadas possam participar, criar fóruns onde as pessoas que são simpatizantes também possam participar do debate, seja presencialmente, seja do ponto de vista virtual. Eu acho que isso é perfeitamente possível e eu acredito até que as pessoas já devem estar se sensibilizando para essa causa. Eu disse, quando terminou a campanha, eu disse, a agenda agora é a da democratização do PV, não é? Porque nós precisamos ser coerentes. A gente não pode pregar para os outros o que a gente não prega para si mesmo. Agora, a senhora citou o que dizer para as 20 milhões de pessoas que votaram no PV na proposta da senhora. 2 delas já se manifestam aqui, o Francinaldo de Samambaia, no Distrito Federal, e a Elaine Rocha, do Rio de Janeiro. Eles querem saber quais são as pretensões eleitorais da senhora. Existe alguma pretensão já para o ano que vem, 2012? Não, eu não vou sair candidata a nada em 2012, mas eu quero apoiar as candidaturas que estão comprometidas com a nova forma de fazer política, com a sustentabilidade econômica, social, ambiental e a sustentabilidade ética também, que na política é preciso lutar pela dimensão por essa dimensão da sustentabilidade. E, enfim, eu disse que não quero ficar na cadeira cativa de candidata à presidência da República. Inclusive, hoje, uma pessoa me perguntou, poxa, mas a senhora está se expondo muito nessa história do Código Florestal, isso não vai fazer a senhora perder voto, simpatia? Eu disse, eu faço as coisas que eu acredito, não é? Se isso rende voto e simpatia, é uma consequência daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho certo. Eu jamais vou deixar de fazer o que eu acho que é certo e justo para evitar perder voto, até porque o voto não é meu, o voto é do eleitor e ele está livre para dar em quem ele acredita, não é? E eu vou fazer o que eu acredito. Em 2014, se surgir de novo a ideia da candidatura, eu peço a Deus que me dê forças para poder me colocar se for o caso. Se tiver um outro candidato,
aí eu farei a campanha de um outro candidato, desde que comprometido com essas bandeiras, desde que aliançado com a mudança que o Brasil precisa, que é de juntar economia e ecologia. É perfeitamente possível. Nós apresentamos uma plataforma que tratava de infraestrutura à educação, tratava de educação à agricultura, de agricultura a políticas sociais. Não é? E o Brasil está pronto para dar esse passo. Não é? Lamentavelmente, as pessoas ainda estão engessando o curso da história do Brasil, né, aos seus curtos prazos políticos. As transformações que nós precisamos são políticas de longo prazo e nós não podemos, engessar o futuro do Brasil por causa do prazo dos políticos. Né? Nós temos que estar pensando nas próximas gerações e não nas próximas eleições. Para a gente encerrar, senadora, a senhora teve um ano de 2010 bastante atribulado com a candidatura à concorrência à vaga de presidente da República e também de volta ao mandato, encerrando o mandato de senadora pelo Acre. Para sintonizar aqui, para localizar os nossos internautas, como é que ficou a rotina da senhora assim que encerrou o mandato? Como é que está o dia a dia da senhora hoje? Muito trabalho. Eu tenho um critério que é o seguinte: uma parte do meu tempo eu tenho dedicado às palestras, como eu sempre fiz na minha vida, né? Sendo que as palestras que eu fazia quando era senadora e ministra do Meio Ambiente nunca foram remuneradas. Agora eu decidi que 40% do meu tempo com palestras são remuneradas. 60% são da minha militância socioambiental. A outra parte do tempo na minha militância socioambiental, né? Trabalhando. Eu vou ficar 2 meses, se Deus quiser, próximo ao final do ano, fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, no MIT, uma universidade, um centro de pesquisa altamente respeitado no mundo todo, né? Das 25 instituições de pesquisa mais importantes do mundo, ela figura, sem sombra de dúvida, entre o primeiro lugar, as que estão em primeiro lugar. Eu fui convidada para proferir um conjunto de palestras lá na universidade e também vou aproveitar para estudar e compreender várias questões importantes para essa agenda do desenvolvimento sustentável, porque essa é cada vez mais uma agenda que junta economia e ecologia. Então, vou ficar esse período próximo ao final do ano afastada pela Universidade do MIT e estou trabalhando aí, né, na minha agenda de criação do Instituto Marina Silva, o IMAS, né, para trabalhar aí mobilização e educação para a sustentabilidade. Estou trabalhando agora a criação do Instituto. É uma instituição pequena, sem fins lucrativos, sem caráter político partidário. Nós queremos pensar aí o que será o legado para os próximos 30 anos de atuação. Eu digo que o Instituto Marina Silva é nada mais, nada menos do que 4 varas, uma lona para fazer uma tenda onde eu fico embaixo para poder, continuar defendendo as ideias e aquilo que eu acredito. Eu nunca atuei só na militância partidária, quando eu era do PT, do governo e do Senado. Eu sempre tive uma atuação muito forte na sociedade e eu vou continuar fazendo isso. Uma parte do meu tempo estou dedicando ao partido, a essa discussão da democracia, né? A discussão do Código Florestal. Teve até alguns que disseram que eu estava ausente, isso não é verdade. Eu estou acompanhando essa discussão há 16 anos. Quando ele não foi votado no governo do presidente Fernando Henrique, eu estava liderando o processo que evitou aquela votação. No Ministério do Meio Ambiente, né, o tempo todo nós resistimos contra essa votação. Na campanha a presidente da República, fui eu que apresentei a proposta para a presidente e o governador Serra de não se comprometer com esse Código Florestal que está aí. A presidente Dilma, inclusive, por escrito, se comprometeu que vetaria qualquer mudança que levasse à ampliação do desmatamento. Terminou a campanha. Eu fiquei em contato com o ministro Palocci, com a sociedade civil, de sorte que é um trabalho constante, é uma rotina que, né, talvez até seja mais difícil, né? Porque você tinha uma estrutura do gabinete de senadora, do Ministério do Meio Ambiente. Hoje eu sou um indivíduo não governamental. Perfeito. Nós conversamos com a ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do PV. Marina, muito obrigado por vir pessoalmente conversar com os nossos internautas. Eu é que agradeço.